boa tarde, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui voltando do Rio, trazer uma carga aqui. Queria deixar minha opinião aqui referente ao que tem se falado aí nas redes sociais sobre colocar telão, TV nas igrejas para assistir jogo da Copa e tal. Se isso é certo, se é pecado, se pode. E a minha opinião é o seguinte: a igreja é lugar de culto a Deus, de adorar a Deus, não é lugar de nós estar misturando com esporte e com coisas que não faz parte da liturgia. Se a pessoa quiser assistir em casa, tudo bem, assista em casa. Mas na igreja é lugar de a gente buscar o Senhor, na igreja é lugar de a gente adorar ao Senhor e não assistir futebol. Antes de eu me converter, o futebol para mim era um ídolo. Eu deixava a minha casa, a minha família para jogar bola. Se tivesse um compromisso, eu ia ver na agenda que dia era o jogo da Liga dos Campeões, para poder marcar um compromisso. Só se não tivesse nenhum jeito, eu marcaria aquele compromisso. Mas se tivesse a possibilidade de mudar para assistir o jogo, eu mudava. Então para mim o futebol era um ídolo. Eu deixava família para jogar bola, como eu já falei. Então tem pessoas que futebol acaba se tornando pecado. No meu caso era isso, eu deixava de fazer as coisas para Deus, de ir para a igreja por causa de futebol. Mas aí o Senhor me alcançou, eu me converti, fui em uma igreja que ensinava que jogar bola, assistir jogo era pecado, e para mim foi bom, porque se não fosse assim, eu não sei se eu teria deixado. Só que passou o tempo, eu conhecendo mais a palavra, eu entendi que em si o futebol não seria um pecado, é apenas um esporte. Mas o que é praticado dentro das quatro linhas, que é briga, xingamento, palavrões, não condiz com quem vive o Evangelho. Então eu entendi que o esporte não é pecado, mas o que as pessoas fazem lá dentro acaba não sendo bom para quem serve a Deus. A Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu entendi isso. Só que aí chegou uma época que eu estava, na época da Copa do Mundo, eu estava querendo assistir muito o jogo da Copa e entendendo que não era pecado, e eu só que eu tinha uma dúvida. Eu questionava a Deus, perguntava: Senhor, eu sei que futebol, o esporte não é pecado, mas se a pessoa deixar, tem que ser por renúncia, não porque é pecado. E comecei a assistir a Copa do Mundo, e assisti o primeiro jogo, o segundo, o terceiro. E olha pra você ver, irmãos, antes, na empresa que eu trabalhava antes, eu só falava de Jesus, pregando o Evangelho. Assim que tinha oportunidade eu pregava. E aí quando eu comecei a assistir o jogo, já comecei a falar mais do jogo, da seleção brasileira e tal. E eu vi que aquilo era uma brecha na minha vida. Se eu desse lugar, eu poderia voltar a fazer tudo que eu fazia antes. Então eu, questionando a Deus um dia em casa, já tinha assistido os 3 jogos da Copa. Aí eu fui lá lá no fundo da minha casa lá, tem uma área de churrasco lá, junto com a lavanderia. Eu estava lá no momento com Deus ali, orando e falando com Deus em pensamento e questionando: Senhor, fala comigo. Eu tenho falado com o Senhor, perguntado tantos anos, tanto tempo, se é pecado, o que o Senhor tem a me dizer. E aí eu sei que se nós deixar de assistir ou jogar é por renúncia, não porque é pecado. Eu questionando a Deus em pensamento, ali daqui a pouco eu ouvi uma voz, porque
porque eu tinha dito, né, que se fosse pra gente deixar, teria que ser por renúncia. Aí Deus falou no meu espírito: então renuncia, meu filho. Eu levei um susto, porque foi tão nítido a voz de Deus. E aí mais pra frente, a Copa do Mundo acabou, eu não assisti mais os jogos, renunciei, ouvi, obedeci. E aí depois o Senhor me falou que se eu ficasse atrás do futebol, o propósito dele não ia se cumprir na minha vida. Então ali eu tomei a decisão e abri mão para viver os planos de Deus. E a minha opinião é essa, e espero que cada um que for ver esse vídeo possa também entender e compreender como o futebol, o esporte talvez pode ser bom para a saúde, mas para a área espiritual, principalmente na igreja, não é adequado, não é legal, acaba se tornando uma idolatria e Deus não se agrada. Amém? Deus abençoe.